Boa noite, meus amigos, meus queridos, meus irmãos em Cristo. Aqui estamos mais uma vez para ouvir a santa palavra do Deus Todo-Poderoso. E eu tenho a certeza que o Senhor está aqui em nosso meio. Ele diz: onde houver duas ou mais pessoas reunidas no nome dele, ele se faria presente. Eu quero aproveitar este momento para pedir a Deus uma unção especial para ministrar a palavra dele, para que vidas sejam tocadas por esta palavra, em o nome de Jesus Cristo. E eu quero orar, quero pedir a Deus, eu quero que Deus derrame uma bênção muito especial na sua vida hoje, no nome de Jesus. Amado Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, eu venho a Ti nesta hora pedir a Tua palavra, pedir a unção do Senhor sobre nossas vidas. A Tua palavra é como fogo, é como martelo. A Tua palavra faz estremecer o inferno. Ela prevalece, Deus, e permanece para sempre. Em o nome de Jesus te pedimos, fale ao nosso coração e opere milagres, maravilhas, no nome santo do Teu Filho Jesus. Amém e graças a Deus. Louvado seja Deus, aqui estamos mais uma vez. Sejam bem-vindos, meus irmãos, minhas irmãs em Cristo. Glória a Deus, meus amigos. E eu quero já ir para a palavra, quero trazer uma palavra do coração de Deus para o seu coração, tem um entendimento que Deus me deu, que eu quero compartilhar com você. Mas é necessário que você fique até o final para você entender o que Deus quer falar. Então, no livro de Jeremias, eu já vou iniciar. Jeremias capítulo 1 diz assim, eu vou pegar essa passagem bíblica como início, como ponto de partida. Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo, ainda que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Aqui está falando a respeito do chamado do profeta Jeremias. Ele já era escolhido desde o ventre. O próprio Deus, ele fala algo aqui profundo. Antes que eu te formasse no ventre, antes de a gente ser formado no ventre, Deus já nos conhecia. Olha que coisa tremenda. As pessoas que apoiam o aborto, aí olha o perigo, pessoal. Pessoas que estão de acordo com o aborto. Uma certa vez eu vi um líder, um pregador de uma igreja, dizendo que era a favor do aborto, que era uma coisa inteligente a se fazer. Aí eu ouço uma palavra como essa, é de temer e tremer. Uma pessoa, um líder religioso que se diz cristão, apoiar o aborto. Isso é terrível, pessoal. A gente tem que tomar muito cuidado. Continuando, ele diz, antes de você ser formado no ventre, eu já conhecia você. Em outras palavras, a gente já estava na mente de Deus. Deus já tinha um propósito em nossas vidas quando a gente foi gerado, irmãos, no ventre. Deus, ele quis que você nascesse nessa família, que você fosse gerado no ventre da sua mãe. Ele escolheu a família, ele escolheu a pessoa. Isso é muito profundo e muito importante, porque a Bíblia diz que tudo coopera para o bem. Ele já tinha um propósito na vida da sua mãe, na vida do seu pai. Nada é por acaso, não. Independente, mesmo quando é uma gravidez indesejada, já estava na mente de Deus. Deus sabe de tudo. E continuando diz, e antes que saísses da madre, quer dizer, antes de você nascer, eu te santifiquei e as nações eu te dei por profeta. Então aqui Deus está falando do chamado do profeta Jeremias, que ele, quando antes de sair do ventre, ele já tinha um propósito de Deus, que era ser um pregador da palavra de Deus. Mas eu quero que você fique até o final para você entender isto. Continuando, diz, não temas, versículo 7, perdão, capítulo 1, versículo 7. Mas o Senhor me disse, 6, então disse eu, ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Muitas das vezes, quando Deus nos chama, nós agimos como Jeremias. Nós dizemos que não vamos conseguir, que não dá, que não é para nós. Ele disse aqui, Senhor, eu não passo de uma criança. Senhor, o Senhor não se enganou não quando o Senhor me escolheu para fazer isso? Deus não se engana.
Muitas das vezes nós damos desculpas para Deus, para cumprir o seu propósito. Eu me lembro que quando Deus colocou no meu coração para fazer a sua obra, para cumprir um propósito dele, eu me lembro que eu queria, mas depois eu começava a fugir, eu começava a me esconder, até que o Senhor um dia falou o meu coração, e foi uma experiência que eu nunca mais esqueci. Eu ouvi a voz do Senhor audivelmente, ouvi mesmo, Deus fala no meu espírito, aquela voz audível. Foi a única experiência que eu tive assim nesse sentido, e foi marcante para a minha vida. Muitas das vezes nós estamos dando desculpa para Deus, dizendo que não dá para fazer, que não tem como ir, que não tem como ajudar. Muitas das vezes estamos agindo assim. Muitas das vezes estamos falando para Deus, acho que o Senhor escolheu errado, eu não sou a pessoa certa para isso. Não, você é. Deus não se enganou quando falou ao seu coração, quando te prometeu, quando te deu uma visão. Deus não se engana. Ele escolhe a pessoa certa para o trabalho certo. Então você foi escolhido para o trabalho certo desde o ventre de sua mãe. Continuando diz, olha o que Deus fala para ele. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor, eis que põe as minhas palavras na tua boca. Quando Deus nos dá uma missão, não tenha medo. Ele vai colocar as palavras certas nos nossos lábios. E a gente não tem que temer quem quer que seja. Se Deus colocou uma palavra na sua boca, fala. Porque aquela palavra é para salvar, ou para orientar, ou para dirigir alguém, fale, ou para a pessoa receber a cura dela, a salvação, a libertação. Porque quando Deus envia a palavra dele é para livrar da destruição. A palavra dele não volta para ele vazia. Você se lembra daquele centurião quando chegou e falou para Jesus, basta somente uma palavra, você não precisa ir lá na minha casa. Então fica atento à palavra de Deus. Ele coloca a palavra na sua boca. E essa palavra tem um poder de criar, de fazer prodígios, de fazer maravilhas. Toda pessoa que nasceu neste mundo tem um propósito de Deus. E quando a pessoa nasceu de Deus, quando aceitou a Cristo, Deus está colocando as palavras na boca destas pessoas. Mas não tenha medo e não se intimide. Fale o que Deus falou ao seu coração, porque você vai abençoar muita gente. E o que dá a entender que o Jeremias ele estava meio apavorado, dando desculpa, dizendo, não, Senhor, eu não passo de uma criança. Senhor, olha eu sou novo. Senhor, já tem gente experiente aí, o Senhor está me chamando. Irmãos, Deus chamou Davi, Deus poderia ter chamado tantos outros. Deus chamou Daniel, que era um jovem. Deus chamou Sadraque, Mesaque e Abednego e tantos outros, irmãos. Então não dê desculpa para Deus. Deus quer cumprir o propósito dele na sua vida. Não diga que você não pode. Moisés também deu desculpa. Olha se ele não tivesse obedecido, irmãos. Ele falou que era pesado de boca. Olha o que Deus fez através dele. Operou sinais, prodígios e maravilhas. Então, não temas. Não fique com medo. Ah, o que eu vou fazer? Deus vai colocar a palavra na sua boca. Ele vai te dirigir. Se ele te mandar para algum lugar, não tenha medo. Se você está para fazer uma entrevista de emprego, ele vai colocar a palavra na sua boca, se for aquele lugar que ele quer que você fique. Você tem que entender isso, você tem que ter esse entendimento. Em nome de Jesus, não questione o Senhor. Ele sabe o que faz. Aí continuando diz, olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Então Deus nos dá poder, em nome de Jesus Cristo, irmãos, para destruir qualquer ação satânica, maligna, mas também nos deu poder para edificar, para levantar, para edificar. E nós temos, irmãos, essa autoridade que vem de Deus, que vem do alto. E ainda ele diz assim, ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo, que é que vês, Jeremias? E eu disse, vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Deus, irmãos, ele não se enganou quando chamou você, quando colocou algo no seu coração. Se ele está te dando uma missão, um ministério, uma visão, ele quer que você creia nisso. E se ele te mandar para você ir para qualquer lugar, não tenha medo.
Não fique com medo. Se Deus também mandar você falar algo para quem quer que seja, Ele colocou no seu coração, Ele vai falar através de você para alguém, porque a palavra de Deus salva. Nunca se esqueça disso. Não esconda a palavra, não fique com medo. Não tem como, irmãos, a pessoa ficar calada quando Deus coloca a palavra na boca. Ela fala. Seja ousada, seja intérpreta, porque você vai abençoar alguém, irmãos. Em nome de Jesus Cristo. Seja essa pessoa intrépida que Deus quer que você seja. Em o nome de Jesus. Agora tem outro lado. Por isso que eu falei para você ficar até o final. O que nós estamos vendo aqui? Que Deus, antes de a pessoa ser formada no ventre, Ele já nos conhecia. Todos nós temos um propósito aqui nessa vida. E também um chamado. Nós não podemos dar desculpa para Deus. Deus nos capacitou. Deus nos chamou, nos deu uma missão. Então, vá. Cumpra a missão que Deus te deu. E eu não sei qual é a missão. Às vezes Deus está te dando uma missão para você orar por alguém, interceder. Talvez alguém que está te perseguindo. Alguém está querendo o seu mal. E Deus está querendo que você interceda por ela. Talvez Deus está te dando a missão de perdoar. Você está precisando perdoar alguém. Eu não sei qual é a missão. De repente Ele colocou um desejo no seu coração para ligar para alguém. Para passar um zap para alguém. Dar uma palavra para aquela pessoa. Faça isso, em o nome de Jesus. Só que agora, nós vamos ver o outro lado, porque Deus falou que seria com Jeremias, que Deus não mente, que Deus cumpre a palavra. Preste atenção agora no capítulo 20. Se você nunca leu o livro de Jeremias, é importante você ler, você vai entender. Aí eu vou ler aqui, pessoal. Eu vou ler o capítulo 19, versículo 14. Vindo, pois, Jeremias de Tofete, para onde eu tinha enviado o Senhor a profetizar, se pôs em pé no átrio na casa do Senhor e disse a todo o povo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Eis que trarei sobre esta cidade e sobre todas as suas cidades todo o mal que pronunciei contra ela, porquanto endureceram a sua cerviz para não ouvir as minhas palavras. Irmão, isso aqui é muito forte. Eu vou falar de um tal de profeta chamado Pazur. O profeta Jeremias estava alertando aquele povo. O profeta Jeremias, usado por Deus, estava falando: olha, o inimigo está vindo aí. Vocês estão endurecendo o coração para a palavra de Deus. Vocês estão se enganando. Aparentemente vocês estão prosperando, está dando tudo certo na sua vida, mas vocês estão em rebeldia com Deus. Vocês não guardam mais os mandamentos de Deus. Vocês não amam mais o próximo. Vocês estão preocupados com vocês mesmos. E Deus estava querendo trazer aquele povo para voltar ao primeiro amor, para servi-lo como antes. E aí, pessoal, preste atenção. Capítulo 20, versículo 1. E Pazur, filho de Imer, o sacerdote, que havia sido nomeado presidente na casa do Senhor, ouviu a Jeremias, que profetizava estas coisas. Irmãos, tem muita gente que está nomeando alguém que infelizmente não tem um chamado para coisa. Deus me usa muito para falar sobre isto. Não tem unção para coisa, não tem habilidade para coisa. E aqui esse Pazur, ele foi nomeado presidente na casa do Senhor. Ele era o líder na casa do Senhor. Ele era o profeta maior na casa do Senhor. E ele ouviu que Jeremias estava pregando na porta do templo, onde ele era presidente. E diz aqui a palavra no versículo 2. E feriu o Pazur ao profeta Jeremias, e o meteu no cepo, que está na porta superior de Benjamim, a qual está na casa do Senhor. E sucedeu que no dia seguinte, Pazur tirou a Jeremias do cepo. Então disse-lhe Jeremias: o Senhor não chama o teu nome Pazur, mas Magor Missacibe. Presta atenção aqui. Esse Pazur, ele era um profeta que pregava o que o povo queria ouvir. Ele massageava o ego das pessoas. Ele dizia assim: ó, é paz. Ele sempre pregava paz, paz. Ó, não vai ter problema. Ele sempre ia contra com aquilo que Jeremias pregava, que Deus mandava Jeremias falar. Ele dizia assim: não, o templo do Senhor é esse aqui.
O inimigo não vai nos remover daqui. Ó. Nós temos o templo, e o templo era lindo, o templo era maravilhoso. Mas não adianta ter os lustres limpos, as cadeiras limpas, mas se o coração não está. E ele, irmãos, tinha moral. Ele, irmãos, conseguiu fazer a cabeça de muita gente. As pessoas gostavam de ouvir o Pazu pregando. Já não gostava de Jeremias, porque Jeremias ia na ferida. Jeremias tocava na ferida. O profeta Jeremias falava assim, olha, é melhor vocês se arrepender e voltar para Deus. Se vocês voltarem para Deus, Deus vai guardar vocês. Mas o Pazu, o que ele fez? Ouvindo que ele profetizava contra aquilo que ele pregava, foi e prendeu ele no cepo. Quer dizer, ele prendeu ele no tronco de árvore e deixou ali o dia e a noite toda. No outro dia ele tirou Jeremias de lá. Irmãos, a Bíblia diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Nós que, quando falamos a verdade e pregamos a verdade, a gente tem que ser preparado, porque vão atirar pedras em nós, vão tentar nos ferir. Porque quem prega a palavra, ou quem anda na palavra, quem vive da palavra, vai na contramão do mundo. Não massageia ego de ninguém. Ele não faz isso. Irmãos, porque ele está preocupado em levar o povo para a vida eterna. Ele está preocupado que o povo se converta, tenha uma vida com Deus. Mas ele não prega o que o povo quer ouvir, ele fala a verdade. E quem fala a verdade manifesta a justiça. Mas tem muita gente que está preocupado com o Ibope. Tem muita gente que está preocupado e não perder gente, porque tem gente que fala assim, né? Os líderes, pregadores, como o caso dele aqui, não vou pregar paz, eu vou pregar o que o povo quer ouvir, porque assim eu vou ter o povo na mão, o povo vai gostar de mim, vai crescer, não vou perder ninguém. E eu engano, pessoal, porque passou algum tempo, o inimigo veio e acabou com tudo, levou o povo cativo para a Babilônia. E Jeremias, irmãos, que foi levantado por Deus, era a voz de Deus, as pessoas não acreditavam no que ele falava. O povo preferia acreditar no que o falso profeta estava falando, no tal do Pazura. Isso é muito triste, pessoal. E isso nos dias de hoje tem acontecido. Muitas pessoas têm acreditado em pregações, em certas palavras, mensagens, que é só para massagear o ego. Mas não prega, não fala a verdade para o povo, que o povo tem que se consertar, que o povo precisa voltar a Deus, para Deus, precisa voltar ao primeiro amor, que o povo precisa se renovar. Infelizmente, irmãos, muitos não estão preocupados com isso. Quer massagear o ego das pessoas e também está preocupado com o seu ego. Continuando, diz... Porque assim diz o Senhor, eis que farei de ti um terror para ti mesmo e para todos os teus amigos. Eles cairão à espada de seus inimigos, e teus olhos o verão. Todo Judá entregarei na mão do rei de Babilônia. Ele os levará presos à Babilônia, e feri-los à espada. Também darei toda a fazenda desta cidade, e todo o seu trabalho, e todas as suas coisas preciosas. Sim, todos os tesouros dos reis de Judá entregarei na mão de seus inimigos, os quais saqueá-los-ão, tomá-los-ão e levá-los-ão à Babilônia. E tu, Pazur, e todos os moradores da tua casa, ireis para o cativeiro, irás à Babilônia, e ali morrerás, e ali serás sepultado, tu e todos os teus amigos, as quais profetizaste falsamente. Olha a consequência, irmãos, isso é muito triste, isso dói meu coração. De uma pessoa não falar a verdade, não pregar a verdade, não ensinar a verdade para o povo. Irmãos, ele vai fazer o povo se perder, ele vai fazer o povo ir para o cativeiro do sofrimento, da depressão, da frustração, da decepção, do pecado. Vai fazer com que o diabo escravize essas pessoas, irmãos, que estão dentro da igreja. Porque a oposição que Jeremias enfrentou não foi fora da igreja, foi dentro. E isso é triste, e as pessoas acreditavam no que esse Pazur falava, que profetizava falsamente. O profeta Jeremias teve uma luta muito grande com esse tal de Pazur, irmãos. Só que Pazur, ele achava que estava enfrentando Jeremias, estava afrontando Jeremias, ele estava afrontando o próprio Deus. E aí veio o resultado. Jeremias, usado por Deus, falou, vocês vão tudo em cativeiro, o inimigo vai vir aí e vai levar vocês. E vocês vão pagar um alto preço por causa disso.
porque você profetizou falsamente para este povo. Você está enganando esse povo com palavras fingidas, com mensagens que não são de Deus. Por isso eu quero te dar um conselho. Examine as Escrituras. Leia a Bíblia. Em nome de Jesus. Tem gente que não está preocupado com a sua alma. Tem gente que não está preocupado com o seu bem-estar, não está preocupado com a sua salvação. Não está preocupado. Irmãos, tem muitos homens de Deus, mulheres de Deus, mas tem gente que só quer manipular. Irmãos, quer enganar. Só prega o que o povo quer ouvir. Lê a história de Jeremias. Irmãos, lê a história desse Pazur. Chega um momento que ele fala assim, como pode, Jeremias, o Espírito Santo sair de mim e passar para você? Coisa séria. E a gente tem que tomar cuidado porque eles estão dentro da igreja. Ele era um líder. Ele é um líder. Ele era um profeta no templo do Senhor. Elegeram ele, ele foi eleito. Mas não foi Deus que o elegeu. Se você não examinar as Escrituras, vão fazer a sua cabeça. Vão manipular você. Você precisa conhecer a Bíblia. Em o nome de Jesus, irmãos. Eu sempre falo isso, eu sempre bato nessa tecla. Conheça a verdade liberta. Não seja massa de manobra de ninguém, porque se você for acreditar em tudo que estão falando para você, você pode ter certeza que você vai acabar indo para o cativeiro. Até eu mesmo, quando estiver pregando, examine se está de acordo com a palavra. É claro que eu tenho temor de Deus, eu não vou fazer isso, mas tem que examinar, ver se está de acordo com as Escrituras, porque tem gente que está acreditando em tudo que estão falando. Aí o que acontece, irmãos? Aonde eu queria chegar? Versículo 7 do capítulo 20 de Jeremias. Iludiste-me, ó Senhor, iludido fiquei. Mais forte foste do que eu e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim. Ele falou assim, Senhor, o Senhor me iludiu. Iludido fiquei. Irmão, Deus não ilude a gente. Tem pessoas que às vezes se deixam se iludir. Tem muita gente que acha que seguir a Cristo não tem que abrir mão de nada, não tem que renunciar a nada. A pessoa está enganada. E até isso é pregado. Que a pessoa não precisa fazer isto. Eu quero te dizer que para seguir a Cristo e viver o Evangelho, tem que haver renúncia. Tem que abrir mão dos seus desejos, das suas próprias vontades. Deus não ilude ninguém. Outra coisa, não é porque Deus nos escolheu, nos chamou, que a gente não vai passar por luta como ele. Ele foi ferido, ele apanhou, penduraram ele num cepo, quer dizer, num tronco de árvore, deixaram ele lá o dia todo, só foi tirar no outro dia, ele ficou lá no relento, no frio. Eu não sei que evangelho de comodidade que as pessoas estão ensinando nos dias de hoje. Irmãos, se o crente não estiver sendo perseguido, alguma coisa está errada. Eu vou dizer para você algo aqui. Hoje é dificilmente a gente vê alguém protestando. Como assim, pastor? Você se lembra de Martinho Lutero? Quando ele conheceu a verdade, ele ficou na verdade. Ele que estava estudando para ser padre. Mas ele viu que a salvação era pela fé, que não precisa pagar nada. Ele descobriu lendo, conhecendo as Escrituras, que o justo viveria da fé. Por isso que nós somos chamados de protestantes, porque nós vamos na contramão do mundo, da religião. Nós não aceitamos tudo não, irmãos. E o que está acontecendo com a igreja? Eu vou generalizar. Irmãos, as igrejas, nós como corpo de Cristo precisamos despertar. Deus não ilude a gente não. Para entrar no céu é por muita luta, diz a palavra de Deus. Não é para qualquer um não para entrar, é para todos. Mas para entrar lá tem que pagar o preço, tem que abrir mão, tem que renunciar, vai sofrer perseguição. Claro que Deus não vai nos deixar, não vai abandonar. Não é porque Deus nos chamou, nos escolheu, que a gente não vai passar por luta. Tem gente que acha que Deus a iludiu. É que nem em relação à vida sentimental, tem gente que acha que Deus a iludiu. Não, Deus me iludiu. Senti que Deus me mostrou essa pessoa e de repente está dando tudo errado, então não foi Deus que te mostrou. Você que se iludiu. Eu pensei que eu tinha chamado para isso, para aquilo. Se você não tem, você que se iludiu, ou iludiram você. Não deixa ninguém te iludir e também não seja um iludido, uma iludida. Você tem que ouvir a Deus. Você tem que parar para ouvir a Deus.
Deus falou para Jeremias: ô Jeremias, eu te escolhi desde o ventre da mãe. Eu já te conheci antes de você nascer. Não temas, vai que eu sou contigo. Eu estou te dando poder. Eu sou com você, Jeremias. Não fica dando desculpa, não. Ele foi, mas não quer dizer que não iria passar por luta. Nós vamos passar por luta, meus queridos. É só olhar a vida de Cristo. Jesus teve uma vida de milagres, mas porque ele tinha uma vida de renúncia. Ele não ficava massageando o ego de ninguém. Olha, eu falo para você, olha, eu incentivo, leia os 4 evangelhos. Leia. Porque tem gente que pega o texto fora de contexto, distorce, manipula. Leia a Bíblia, leia a vida de Cristo. Você vai ver, você vai conhecer a verdade. Pastor Jali, leia novamente com outros olhos, pedindo para o Espírito Santo te dirigir. Você vai ver. As pessoas precisam conhecer o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não se fala mais de vida eterna. As pessoas só estão falando aí de bênçãos, e glória a Deus. Glória a Deus por isso, mas também muita luta, muita perseguição. Jesus disse que os inimigos às vezes seriam até da própria casa, no meio da sua parentela. Jesus disse isso. Quando fala assim, inimigos da fé, tá, pessoal? Que não vão concordar, que vão bater de frente. E às vezes a pessoa vai ser ferida por não entender a fé da pessoa. E continuando diz, ele fala assim, o Senhor foi iludido, mas o Senhor foi mais forte do que eu, o Senhor me persuadiu. Porque por mais que a gente passe luta, quem tem um chamado, que tem um propósito de Deus na vida, irmãos, ela sabe que Deus a tomou, que Deus está com ela. Não tem como ela largar, ela abandonar, deixar de cumprir o que Deus mandou ela cumprir. E continuando diz assim, sirvo-me de escárnio, todo dia cada um deles zomba de mim. Ele pregando a palavra e o pessoal zombando dele, rindo dele, daquilo que ele pregava, que Deus mandava ele falar. Muitos zombavam, não acreditavam. Isso aconteceu com Cristo, pendurado na cruz. Começaram a zombar, cuspir dele. Tu não és o Filho de Deus? Desce daí. São as marcas de Cristo. E nós vamos ter essas marcas, porque vão zombar da gente, irmãos. Zombaram de Jesus quando for ressuscitar a filha de Jairo. Se zombaram dele, imagine da gente. Jeremias é conhecido como profeta chorão, porque ele chorou pelo povo. Ele queria o bem do povo, ele não queria que o povo fosse para o cativeiro, mas o povo não deu ouvido, ele chorava. E quantos não estão chorando, não estão sofrendo, porque está sendo usado por Deus, está aconselhando, sabe o fim que aquela pessoa vai ter, mas a pessoa não ouve. E a gente sabe onde essa pessoa vai parar. Isso é muito triste. Mas, irmãos, que zombem, que riem da gente. Mas Deus vai honrar nossa fé. Vamos permanecer na palavra. Vamos ter misericórdia dessas pessoas como Jeremias teve. Depois leia Lamentações de Jeremias. Sabe que ele fala lá? Quando o inimigo entrou, estupraram as mulheres, irmãos. Roubaram tudo que eles tinham. Mataram homens, crianças. Levaram presos, outros. Coisa séria, depois você leia lá. Coisa séria. Pegaram as jovens. Que tristeza. Mulheres casadas. Esses pregadores que estão pregando, massageando o ego das pessoas, estão fazendo um mal terrível para a obra de Deus, irmãos. E para as pessoas. Isso é muito triste. Tem que pregar a verdade. Quem fala a verdade manifesta a justiça. Tem que falar que o povo vai ter luta, que o povo vai ter aflição. Que Jesus disse isso. Que nós vamos sofrer, irmãos, às vezes até no meio da família. Mas nunca perder a fé. Sempre olhar para Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Muitos homens de Deus perderam a cabeça. Muitos homens de Deus foram queimados. A Bíblia diz que muitos sofreram. Leia Hebreus capítulo 11. Lá fala da galeria da fé, de homens que foram cerrados por servir a Cristo, queimados no fogo, morreram à espada, foram presos. Está lá na Bíblia. E a gente precisa entender isto. Nós precisamos entender. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Mas isso não quer dizer que a gente não vai enfrentar lutas. Deus não ilude ninguém. Para entrar no céu com muita luta, como está escrito em Atos capítulo 14, versículo 22. Eu faço questão que você leia, que o apóstolo Paulo fala lá.
Continuando, diz: porque desde que falo, grito e clamo violência e destruição, porque se tornou a palavra do Senhor um opróbrio para mim e um ludíbrio todo dia. Olha que coisa. Ele estava falando: Senhor, desde que falo, grito, violência, destruição, o inimigo está aí, eu sou motivo de chacota, estão rindo de mim. A palavra se tornou uma injúria. Parece que eu estou sendo ludibriado, ele está dizendo. Não, irmãos. Aparentemente, por mais que nada esteja acontecendo, continue falando da palavra. Por mais que alguém não queira ouvir, são casa rebelde, como diz Ezequiel capítulo 1, 2, você pode ler lá, 3, mas ele falou: prega, fala, porque sempre vai ter alguém que vai te ouvir. Sempre tem. Mas infelizmente tem outros que vão tapar os ouvidos. Continuando, diz, aqui onde eu queria chegar. Então disse eu: não lembrarei dele e não falarei mais no seu nome. Mas isso foi no meu coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Estou fatigado de sofrer, não posso. Aí ele disse: eu não vou me lembrar mais do seu nome, Deus. Eu não vou falar mais da tua palavra, não. Eu não vou fazer mais o que o Senhor mandou fazer. Não vou. Eu não vou. Estou cansado de sofrer, de ser ferido. O Senhor me iludiu. E quantas pessoas não estão assim? Que estão parando ou já pararam. Não quer mais saber de nada, não quer mais saber de fazer as coisas para Deus, não quer mais saber fazer as coisas da vida que tem que fazer, do dia a dia. Eu não quero mais, estou cansado, a pessoa diz. Estou desmotivado. Eu já aconselhei, já falei, já fiz. Mas não adianta, tem pessoas que se faz de surdo ou não quer ouvir, ainda zomba e dá rir de mim. Eu não vou falar mais nada. Mas ele, mesmo falando isso, mas não tem como, porque se ateou no meu coração um fogo. E eu comecei a falar. Não tem como. Por mais que a gente fale, não tem como a gente ficar calado. Por mais que a gente fale que a gente não vai fazer mais as coisas para Deus, ou outro tipo de coisa, mas vem no nosso coração e queima para fazer. Porque nós temos uma missão. Nós temos um propósito de Deus. E Deus quer cumprir através de nós, lembrando que foi Ele que nos escolheu. Talvez você está parado aí, você disse que não quer saber de mais nada, porque até ministerialmente falando, te prejudicaram, te perseguiram. Você fala: já fiz tantas coisas, nunca me reconheceram, não vou fazer mais. Não, não faça para Deus. Faça para o Senhor. Ele vai te recompensar. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Deus seja louvado. Deus é fiel. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Amém, irmã André Gonçalves. Que Deus te abençoe, filha. Fico feliz por isso. Irmãos, temos que ouvir a palavra de Deus. Continuando, diz, eu vou chegar numa parte aqui muito forte, hein? Se prepare que já estou chegando. Porque eu vi a murmuração de muitos, há terror de todos os lados. Aí eu vou ler, pessoal, o versículo 11 que diz: mas o Senhor está comigo como um valente e terrível. Por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Ficarão muito confundidos, como não se houvera prudentemente. Terão uma confusão perpétua que nunca esquecerá. Ele reconheceu: mas o Senhor está comigo. O Senhor está comigo como valente e terrível. O Senhor está com você, irmãos. Estão te ferindo, estão te caluniando, só porque você é de Deus, só porque você fala a verdade, só porque você quer o bem das pessoas. Aí você até chora, mas eles estão zombando de você. Mas olha, Deus está com você. Não pare não. Não deixe nada te parar. Não deixa nada fazer você desistir, ficar parado. Jeremias, ele até disse isso, mas ele não conseguiu. Porque a Bíblia diz: mas isso foi no meu coração como fogo ardente. Olha que coisa. Ele não conseguiu ficar parado e ficar mais calado. Falou: não, tem que fazer o que Deus mandou fazer. Porque a gente só vai se realizar quando a gente fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Continuando, diz, eu quero chegar numa parte aqui. Se prepare, viu? Por isso que eu falei para ficar até o final. Tu, pois, ó Senhor dos Exércitos, que provas o justo e vês os pensamentos e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois descobri a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado da mão dos malfeitores. Agora eu vou entrar numa parte. Olha o que ele diz, Jeremias. Maldito o dia em que nasci.
O dia em que minha mãe me deu a luz não seja bendito. Maldito o homem que deu as novas, quer dizer, a boa notícia a meu pai, dizendo: nasceu-te um filho, alegrando-o com isso grandemente. E seja este homem como as cidades que o Senhor destruiu, sem que se arrependesse, e ouça ele o clamor pela manhã, e ao tempo do meio-dia um alarido. Aí ele fala, olha que Jeremias, hein? Por que não me matou desde a madre? Ou minha mãe não foi minha sepultura? Ou não ficou grávida perpetuamente? Quer dizer, por que não ficou grávida para sempre? Para que eu não nascesse? Porque eu saí da madre para ver trabalho e tristeza, e para que se consumam os meus olhos, os meus dias na confusão. Irmãos, todos nós passamos por alguns momentos críticos e decisivos na nossa vida. E às vezes nós falamos coisas que depois, como Jeremias e como Jó também, fala do que não sabe. Ou, no momento de cabeça cheia, a pessoa, ela olha para a situação e fala assim, não tem mais jeito. Por que eu não morri? Por que eu nasci? Que nem ele diz aqui, só nasci para ver tristeza. Eu só nasci para ver sofrimento. E realmente, se você ler a história de Jeremias, você vai ver que esse homem sofreu para fazer a vontade de Deus. O chamado dele era específico. Ele pediu a morte. Ele falou, por que eu não morri? Por que foi falar para meu pai que nasceu um homem? Por que a minha mãe não ficou grávida para sempre? Por que fizeram festa no dia do meu nascimento? Eu só vejo aperto, tristeza, sofrimento. E quantas vezes tem gente falando isto? Porque está fazendo a vontade de Deus, às vezes está sendo injustiçada. Às vezes está querendo o bem de alguém e aquele alguém não ouve, ainda zomba. Ou porque está sendo perseguida. Ou porque algum falso profeta ou algum que se diz irmão está falando mal dele, criticando ele, por mais que ele queira o bem. Isso acontece. Moisés pediu a morte também. Senhor, por que o Senhor não me mata de uma vez? Jó também pediu a morte. Senhor, maldito o dia que eu nasci. Elias também pediu a morte. Eu não estou falando de qualquer um, não. Estou falando de Moisés. Eu falei para você de Elias, falei de Jó e do Jeremias. Grandes homens de Deus. Mas que tiveram esse momento. Mas ele disse, o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. E ele se esqueceu do que Deus disse para ele. Por isso que eu falei para ficar até o final. Olha o que Deus disse para ele. E eu vou finalizar aqui. Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Ele falou, por que eu não morri desde o ventre? Olha que coisa séria. E diz mais, e antes que saísse da madre, te santifiquei as nações, te dei por profeta. E ele foi. Só que ele esqueceu daquilo que Deus falou para ele, naquele momento. Até que despertou. Não esqueça do que Deus falou com você. Eles eram escolhidos desde o ventre, você também. Mas isso não quer dizer que talvez você não vai se frustrar, que você não vai se decepcionar, que você não vai se entristecer, que você vai ser injuriado, que você vai ser caluniado, zombado, por mais que você queira o bem, por mais que você queira a salvação de alguém, por mais que você aconselhe alguém para o bem. Mas olha, continue honrando a Deus, continue fazendo a vontade do Pai, porque Ele vai honrar você. Como disse Jeremias, eu sei bem os pensamentos, como Deus disse para Jeremias, e através de Jeremias, eu bem sei os pensamentos, os planos que eu tenho para vós, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Esse plano que Deus tem para mim e para você. Não se sinta um derrotado porque você está enfrentando luta. Não se sinta fracassado porque você está sendo tentado, você está sendo perseguido, estão investigando você, estão querendo saber alguma coisa. Continue servindo a Deus. Você está falando a verdade e contradizem você como aconteceu com ele. Estão contradizendo você. E as pessoas, a maioria, preferiram ouvir
o Pazur e deixaram de ouvir Jeremias. Isso vai acontecer comigo e com você. A maioria sempre vai ficar do lado errado, infelizmente. Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Dos 12 espias, 10 eram incrédulos e contaminaram toda uma igreja, toda uma congregação. E toda aquela congregação preferiram acreditar naqueles 10 espias, naquela mensagem negativa de medo, do que no Caleb e Josué. Isso não mudou. Isso continua a mesma coisa nos dias de hoje. Mas nem por isso nós vamos negar a Deus. Pelo contrário, vamos amá-lo, porque Ele nos chamou para ter as suas marcas. Ele é conosco para nos dar vitória. Pode ter certeza que a aflição, a tentação, a luta que você está enfrentando não é a sua derrota. Pelo contrário, isso é sua força. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Você está sendo aperfeiçoado. E continue querendo o bem das pessoas, como Jeremias. Ele queria o bem. Ele queria que aquelas pessoas não fossem para o cativeiro. Ele fez de tudo, mas eles não ouviram e foram para lá. E ele foi livre. Nabucodonosor não levou ele para o cativeiro, mas deixou ele. Ele ainda foi honrado pelo adversário. Olha que coisa. Irmãos, Deus tocou no meu coração para trazer essa palavra. Só cumpra o que Deus mandou você fazer. Não olhe nem para a direita nem para a esquerda. Você não foi chamado para agradar o homem. Você foi chamado para agradar a Deus, como Jeremias. Se você está, de repente, pensando, por que eu não morri? Por que eu nasci? Você nasceu porque Deus tem um propósito para você. Em nome de Jesus, não deseja a morte, deseja a vida. Coloque no seu coração. Tem muita coisa para conquistar. Não para agora. O Senhor está contigo como um poderoso guerreiro para mudar a tua história, mudar a sua vida, mudar a sua família, mudar seus negócios. Ainda por cima te dá a vida eterna. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Em nome de Jesus. Eu quero orar por você agora. Eu quero falar com Deus ao seu respeito neste momento, que está sendo humilhado como Jeremias, que estão indo contra com aquilo que você está falando, com aquilo que você pensa, não respeita o seu pensamento. E muitas das vezes é até a verdade. Mas fica tranquilo, Deus é contigo, nada como o tempo. Fecha os teus olhos em o nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer por esta palavra. Eu quero te agradecer por esse entendimento que o Senhor nos deu. Jesus, nos ajude, meu Pai, a obedecer o chamado, o ide do Senhor. Meu Pai, nos ajude a cumprir o ministério, a palavra, os mandamentos. Mas te pedimos, livra-nos do mal. Perdoa-nos os nossos erros, nossos pecados. Muitas vezes, meu Deus querido, ficamos generalizando, falando é verdade, ficamos chateados às vezes, porque as pessoas zombam, até riem da nossa fé. E por mais que a gente fale a verdade, muitos zombam, outros riem, e mal sabem que aquela palavra é de salvação. Jesus, mas nós queremos continuar sendo usados por Ti. Noé passou por isso. Noé foi pregoeiro da justiça. Muitos zombaram dele, Deus. Mas ele conseguiu salvar a família dele. Nós vamos passar por isso também, Deus. Muitos não vão nos ouvir. Mas cremos que sempre tem aquele que o Senhor prepara, que vai estar conosco. Em nome de Jesus Cristo. Eu oro pela tua igreja, oro pelo teu povo, porque tem muitos pazuro por aí, Deus, que se diz profeta, que se diz pastor, pregador, líder, mas, meu Deus, está massageando o coração do povo, quer agradar aos homens e não ao Senhor, que haja um avivamento, despertamento, porque, meu Deus querido, se isso continuar, aquela pessoa vai para o cativeiro, depois vão ficar revoltados contra o Senhor. O Senhor não tem culpa de nada disso. O Senhor diz que no mundo teremos aflições. O Senhor não ilude ninguém. Oh, meu Deus, temos uma luta travada, mas o Senhor nos deu poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. Pai amado, Pai querido, que o Senhor dê discernimento ao teu povo, para que venha discernir aquilo que está sendo ministrado através da palavra. Meu Deus, que Ele dê sabedoria ao teu povo, para que eles venham entender se é de Deus ou do diabo ou do homem aquilo que está sendo pregado. Pai, eu peço a Ti, e livra aqueles, meu Deus, livra aqueles que estão na ingenuidade, na inocência, meu Deus, mas que vão acabar indo para o cativeiro, para o sofrimento. Eu oro, Deus, não deixe isso acontecer. Abençoe em nome de Jesus essa mãe, esse pai que tem aconselhado o seu filho. Meu Deus, e o filho às vezes zomba, ri,
E às vezes não respeita Deus, dizer, não, o seu tempo passou, agora é outro tempo, outro momento. Ah, meu Deus, misericórdia, eles não sabem o que falam. Eu peço a Ti a Tua bênção. Pai querido, o Senhor nos deu uma promessa, crer no Senhor Jesus, será salvo em Tua casa. Pai, tenha misericórdia. Em nome de Jesus, nós não vivemos mais na lei, nós vivemos na graça. E a Tua graça nos basta, Pai. Que o Senhor abençoe essa família. Que o Senhor abençoe em nome de Jesus Cristo, Pai, o ministério de cada um, o chamado de cada um. Que ele seja cumprido na vida destas pessoas. Em o nome de Jesus Cristo, Pai. Obrigado, Pai, pela Tua misericórdia e pela Tua palavra. Mas sabemos que o Senhor está conosco com um valente terrível. Por isso os nossos inimigos vão tropeçar e cair. Sempre no nome de Jesus, para a Tua glória. Eu te dou graças e amém. Louvado seja Deus, bendito seja o Senhor, que o Senhor fale mais ao seu coração. Eu sou limitado, mas o Espírito Santo está falando e vamos viver essa palavra, em nome de Jesus. Talvez você diz, eu não vou falar mais, eu não vou fazer mais a obra, eu vou parar, eu não quero mais saber de nada, estou cansado, porque eu procuro fazer, olha o que eu recebo, para com isso. Jeremias despertou. Talvez você tenha falado isso. Talvez até você tenha falado coisas que não era para falar. Por que eu não morri? Que Deus fale mais contigo. Eu sou limitado. Talvez você está dizendo, não, o Senhor me iludiu, o Senhor me prometeu aquilo, Deus falou para mim. Às vezes não foi Deus que falou, às vezes foi você que se iludiu. A gente precisa ter discernimento. Porque quando Deus fala, Ele cumpre. Ele vela pela palavra para cumprir. Eu sou limitado, mas Deus está falando com você. E toma cuidado com esses que só pregam o que o povo quer ouvir. Quer massagear o ego da pessoa. Pedro falou, antes agradar a Deus do que aos homens. Mas muitos pregadores agradam aos homens e desagradam a Deus. E vão levar o povo cativeiro. Isso é muito triste. Além dele sofrer, vai levar os outros também. Por isso temos que orar, irmãos. Temos que orar. Temos que orar para a nossa família que já são de Jesus. Para que eles não sejam enganados, irmãos. Que eles estejam numa boa igreja, que tem um bom pastor, uma boa pastora ali ministrando a palavra, tratando com amor. Isso é muito sério que eu estou falando. Em nome de Jesus, para que não venha ficar bitolado, religioso, fanático, é coisa séria. Ou depois se frustrar, não querer mais saber do evangelho. É coisa séria que eu estou falando. Tem muito pasuro por aí. Que Deus fale mais ao seu coração. Eu quero agradecer a Deus por esse momento aqui. Que Deus abençoe vocês. Amanhã nós estaremos às 9 da manhã aqui na nossa igreja de Itacoaxetuba, ali na Avenida Itacoaxetuba 464, às 9 da manhã. Vai ser lindo, vai ser bonito. E às 18 horas nós vamos estar ali na Vila Ré. Que Deus abençoe vocês. Vocês são bênçãos. Guarde essa palavra. Louvado seja Deus. Ô glória!